Muy buenas noches, amables Boa noite amigos y hermanos aos amáveis amigos, presentes. irmãos aqui presentes. Es para mí un privilegio Para grande mim é um grande privilégio ustedes en estar esta aqui ocasión nesta para ocasião compartir con ustedes para compartilhar com unos vocês momentos alguns momentos de companheirismo alrededor de la em palabra torno de Dios da Palavra de Deus e o seu programa correspondiente a correspondente este tiempo final. a este tempo final. Leemos Éxodo capítulo Leiamos no capítulo 23 do Êxodo, versos 20 do versículo 20 al 23, ao 23, donde nos dice onde Dios hablándole a Moisés y al Deus, pueblo, falando com Moisés e ao povo, Yo disse: envío mi ángel delante de ti para que te guarde el camino. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Y oye su voz, Guarda-te diante dele e ouve a sua porque voz. él no perdonará Não vuestra provoques a ira, rebelión, porque não perdoará a porque mi vossa nombre rebelião, está en él. porque o meu nome Pero si está nele. oyeres su voz, Mas y se hicieres todo lo que diligentemente yo te ouvires diere, a sua ser voz enemigo de e tus fizeres tudo o enemigos, que eu disser, y a ti iré, então antes serei de ti inimigo iré, dos teus porque inimigos mi ángel e irá adversário dos teus delante de ti, adversários, y te porque o llevará meu a anjo tierra de los irá amorreos, adiante de ti del Eteo, e te levará aos amorreus del e cananeo, aos heteus e del aos heveo, perizeus y del e aos jebuseo, cananeus, los cuales heveus yo e jebuseus, haré destruir. e eu os destruirei. Dios bendiga nuestras almas. Deus con abençoe palabras, as nossas almas com a sua palavra entendimiento, e nos abra o entendimento e permita-nos entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. el liderazgo A liderança del ángel del Señor. do anjo Puede do tomar Senhor. asiento si tiene la bondad. Queiram assentar-se, tenham a bondade. El liderazgo del ángel del Señor A liderança do anjo es do el Senhor liderazgo é a liderança del mismo Dios do próprio Deus por medio por intermédio del ángel del pacto, do anjo do pacto, el cual es Cristo o qual en su cuerpo é Cristo angelical. no seu corpo angelical. Es el cuerpo angelical de Dios, É o corpo angelical de Deus, o anjo do pacto, el cual o qual aparece el pueblo aparece ao povo desde el Génesis desde o Gênesis hasta el Apocalipsis. até o Apocalipse. En Números, No livro de Números, no capítulo 27, cuando a partir do Jesús vio versículo 17, que su tiempo estaba llegando, quando a su Moisés final, viu que o seu tempo estava chegando ao fim, le dice a Dios, ele disse a Deus, en capítulo 27, verso 15 en adelante. no livro de Números, capítulo 27, do versículo 15 em diante. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda O carne, Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, y que entre delante que de saia ellos, diante deles los saque, e que entre los diante deles introduzca, e que os para faça que la sair congregación de e que Jehová os faça no entrar, sea como oveja para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. encontramos que un pueblo, Podemos ver que um una povo persona, ou uma pessoa, sin ser guiado sem que seja guiada pela coluna de por el fogo, ángel del pacto, pelo anjo do pacto, usando a un pastor de ovejas, usando a um pastor de ovelhas espirituais, encontraría como oveja se encontraria como pastor, un pueblo ovelhas sem que no pastor, tenga en su medio um el povo Espíritu Santo manifestado, que não tenha manifestado no seu meio o Espírito Santo num mensageiro, hasta como tem Malaquías, sido y desde desde San o Mateo Gênesis hasta até el Malaquias e El desde mismo São Señor Mateus até o Apocalipse, Cristo dijo que él enviaría pois o próprio Jesus Cristo disse que ele enviaria o Espírito Santo.
Cuando Cristo estaba con sus discípulos, Quando Cristo estava com seus discípulos, o Espírito Santo estava guiando-os através de Cristo. Por isso ele disse que não fazia nada por si mesmo, senão aquilo que ele via ao Pai fazer. que él haría O que o Pai lhe mostrava Jesucristo, y luego Jesucristo era el instrumento que ele fizesse, del cual Dios lleva a mostrava para Jesus Cristo, e depois Jesus Cristo era um instrumento através do qual Deus realizava esse labor. Era Dios, por medio de su Espíritu, a través del velo de carne, Jesús. Portanto, as coisas que Jesus Cristo fazia, era Deus, por intermédio do seu Espírito, através do corpo de carne, Jesus. Y en todas las dispensaciones. O Espírito Santo sempre usou o véu de carne para guiar o seu povo em todas as eras e em todas as dispensações. Vejam aqui, no capítulo 10 de São João, Nos dice Cristo, Cristo nos disse, a partir do versículo 11, versos 11, yo soy el buen pastor. eu sou o bom pastor. Y el buen pastor, su O vida bom da pastor dá a pelas sua ovelhas. vida pelas ovelhas. San Juan capítulo 10, verso 11, y San Juan capítulo 10, verso 14, E no versículo 14 em diante disse, eu sou o bom pastor, y conozco mis ovejas, conheço as minhas y las mías ovelhas, me conocen. e das minhas sou Assim como o conhecido. Padre me Assim conhece, como o Pai me eu conhece conheço a o mim, Padre, eu também e pongo conheço o minha Pai e dou a minha por das vida ovelhas. pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no Ainda son, tenho outras deste ovelhas que não são deste aquellas aprisco. también debo traer. Também me convém ouvirão agregar minha voz, estas, e e elas ouvirão a minha voz. Y un pastor. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Me la quita. Ninguém Sino me que tira yo de de mim, mí, mas eu de sino mim que mesmo yo a de mí dou. mismo la pongo. Eu tenho poder para dá-la e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamiento Este recibí mandamento recebi do meu Pai. ahora. Él dice que él es el buen Aqui ele disse que é o bom pastor e que dá sua vida pelas ovelhas, del Calvario. o que fez na cruz do Calvário. También tengo otras ovejas, Ele diz que também tem outras ovelhas que não são deste las aprisco, cuales debo, as quais devo trazê-las, y e elas ouvirão oirán mi voz. a minha Y voz. habrá un rebaño. Haverá um rebanho e um El pastor. rebaño es la iglesia del Señor O Jesucristo, rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O bom pastor é Cristo, que falou de era em era, buscando essas ovelhas están escritas en que el estão cielo. escritas no livro da vida do Cordeiro no céu. Y ahora, si él se fue, E se ele su cuerpo se foi, ya está glorificado, e seu corpo já está y está glorificado, sentado a la diestra de Dios, está sentado à direita de Deus. Cristo De que forma Cristo buscará y essas va a hablar ovelhas a esas ovejas e falará a elas, y lo van a recibir. e elas crerão e Es vão Mateo recebê-lo? capítulo 28, verso No capítulo 28 de São João, no versículo 20, ele disse, con vosotros eu estarei convosco todos os dias, hasta el fin del mundo. até o fim do mundo. Él estaría en el Espíritu Santo, Ele estaria em Espírito Santo, no meio da sua en igreja, la columna de fuego, na coluna de como fogo, estuvo como ele apareciendo a Moisés esteve aparecendo para Moisés, como também para Josué, y revelándole a Moisés lo que tenía que Moisés revelando a al Moisés pueblo. o que ele tinha que falar ao Espíritu povo. Santo en Era Deus Moisés em Espírito Santo, hablándole al pueblo. em Moisés, Era la falando ao palabra de povo. Dios, Era a palavra de Deus ungida por el Espíritu ungida Santo, pelo saliendo Espírito de la boca Santo, de Moisés. saindo da boca de Dios Moisés. le decía a Moisés, le mostraba a Deus Moisés lo que él tenía que hablar, dizia e mostrava para Moisés o que ele tinha que falar ao povo. hacía todo lo que E él Deus decía, fazia le decía a Moisés tudo que Moisés hablara. o que dizia para Moisés falar. E logo Deus cumpria em cada ocasião Que Moisés hablaba. o que Moisés falava. De Dios,
Eram os pensamentos de Deus chegando ao coração, à alma de Moisés. y Moisés hablándolo. E logo Moisés falando-os ao povo. Y así era que Dios, Era el assim pastor por medio que Deus, como o bom pastor, por intermédio do anjo do pacto, do Espírito Santo, falava por meio de Moisés ao povo. era nada menos Era nada menos que que pastoreando a su pueblo Israel, Deus pastoreando o seu povo Israel pelo deserto, dándoles maná lhe y dando agua y carne también. maná, água e também Si carne. alguien hubiera pensado Se alguém tivesse pensado en el Éxodo, no Êxodo, en esa liberación que Moisés nessa envió, liberação que que Moisés Dios lo envió para disse efectuar, que Deus o enviou para realizar si alguien se podía preguntar, esse ¿y dónde está êxodo la comida para o povo, que el pueblo va a usar se alguém desde Egipto pudesse lhe a perguntar: la tierra prometida? e onde está a comida que o povo usará desde o Egito até a terra prometida? Dios proveerá. A única coisa que Moisés poderia dizer é: Deus proverá. En el desierto, ¿dónde la iban a encontrar? E onde encontrarão água? No Dios deserto? proveerá. Deus proverá. Dios proveyó Deus proveu Agar, água del para desierto Agar para su lá hijo. no deserto para o seu filho. Dios en su cuerpo angelical Deus, em seu corpo angelical, apareceu para Agar y le habló. Le habló e lhe palabras falou de consuelo. palavras de consolo e de bênção. Y por eso le puso Por isso al lugar é que colocou o nome naquele lugar. O que me le vê, proveyó e também agua para su joven niño proveu a água Ismael. para o seu jovem filho Ismael. Encontramos que Dios Podemos ver proveerá siempre. que sempre Le proveyó Deus un proverá. carnero Ele proveu um carneiro para Abraão, para que le ofreciera el sacrificio para que ele y no oferecesse sacrificara a su hijo. o sacrifício e não sacrificasse seu filho Isaque. Es el Dios Ele é o proveedor. Deus provedor. Y ahora es Dios por medio de su ángel Sempre é Deus por meio do seu anjo, usando un velo de carne usando um corpo de carne para hablarle al pueblo. para falar ao povo. Porque no hará del Señor Porque o Jehová Senhor Jeová sin não que fará revele coisa sus alguma secretos, sem primeiro revelar os seus segredos sus aos profetas. profetas, seus servos. Nos dice en Zacarías E também, em Zacarias, 7, no capítulo 7, y pusieron en su corazón, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras do Senhor dos Exércitos. vino por tanto gran enojo de parte Enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. lo que el Espíritu hablaba. Por não querer escutar o que o Espírito Santo falava através dos profetas, La voz de Dios, não quiseram escutar a voz de Deus. el liderazgo E, consequentemente, não quiseram a del liderança ángel del pacto. e a direção do anjo do pacto, do anjo de Deus. E essa la forma de Dios é a forma de Deus guiar a seu povo de su Espíritu. por intermédio do seu Mismo Espírito. Jesucristo hablando O próprio Jesus Cristo, de esto dijo falando disto en San Juan em São João, capítulo 16, no versos capítulo 12 16, al 15, nos versículos 12 ao 15, disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. a toda la verdad,
el Espíritu Santo. E quem será que Porque no hablará por guiará su propia toda a cuenta, verdade? O sino que Espírito hablará Santo. todo lo que oyere, y os hará saber las cosas Porque não falará de que si habrán de mesmo, venir. mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de Ahora vir. vean Então observem cómo Dios dice, como Deus por medio disse, de Cristo, que va a por hablar intermédio de todas las Cristo, cosas que que han de suceder. Ele Nos va a guiar lhes falará de todas as toda coisas que hão de justicia y a toda suceder verdad. e que os guiará a toda a justiça e a toda a verdade. Pero cuando venga el Espíritu Mas de quando verdad, vier aquele, o Espírito de guiará verdade, toda a ele vos verdade. guiará em toda a verdade. esa es la forma Essa é a forma de Dios guiar de Deus guiar a su pueblo, o seu a povo, su iglesia bajo el a nuevo sua pacto. igreja sob o Ese novo es pacto. el liderazgo del ángel del pacto, Essa é a liderança do anjo do del ángel pacto, de Dios. do anjo do Senhor, Es do anjo el de Deus. liderazgo É a liderança do Espírito Santo, de edad en edad, de era em era, por medio de sus por diferentes- intermédio dos seus diferentes mensageiros. y así, no son E como assim, ella sin pastor, Os crentes em Cristo, no corpo místico de cuerpo Cristo, místico não de são Cristo. como ovelhas sem pastor. En San Juan capítulo Em São João, 14 no capítulo 14, nos dice: verso 26, no versículo 26, mas nos el diz: Consolador, Mas aquele el Consolador, Espíritu Santo, a quien o el Padre Espírito enviará en mi Santo, nombre, que o Pai enviará em meu Él os nome, enseñará todas esse las cosas, vos ensinará todas as y os coisas, recordará todo lo que e vos yo fará lembrar de os tudo dije. quanto vos tenho dito. enseñará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo. Quem é que ensinará todas as coisas? O Espírito Santo. E lembrará de todas as coisas que Cristo falou. Eso es una obra Isso é uma obra del Espíritu Santo. do Espírito Santo. Capítulo 15, verso 26 E no al 27 capítulo dice, 15, nos versículos 26 e 27 pero de São cuando João venga el diz: Consolador, Mas quando vier o a quien yo os Consolador, enviaré del que eu Padre, da parte do Pai vos hei de enviar, el cual aquele procede del Espírito de Padre, verdade ele que dará procede testimonio do Pai, acerca de mim. ele Y testificará vosotros de mim. daréis testimonio E vós también, também testificareis, porque habéis estado pois conmigo estivestes desde el comigo principio. desde o princípio. Vean cómo el Espíritu Santo Vejam como o Espírito Santo viene dando testimonio vem de testificando Cristo de en Cristo esta tierra, nesta terra, porque Él es porque Ele é el guía, o guia, el que revela todas Ele é las quem cosas. revela todas as coisas. Él tiene el liderazgo Ele tem a liderança na sua igreja, del Señor na Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, De tal modo, como el Espíritu Santo le ha enseñado a su iglesia como o Espírito Santo ensinou a sua igreja de era em era, y hemos obtenido nós temos obtido esse ensinamento en edad de era em era. y la que corresponde E o que al Espíritu corresponde Santo dar en este tiempo, ao también la Espírito dará Santo dar nesse sua tempo, igreja. Ele também Porque o dará à ele sua igreja, porque ele ele dará tem a a liderança igreja na igreja do de Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Él es el ángel del Ele é o anjo do pacto, el ángel de Dios. o anjo de Deus. Y Él es E ele é quem guia el que guía a la iglesia a igreja de edad de era en edad. em era. Y como el Espíritu Santo ha estado y está guiando a su iglesia, Como o Espírito Santo esteve e está guiando a sua igreja, dándonos su palabra, assim pastoreando a sua igreja, dando a sua palavra, o alimento espiritual nos alimentamos para a alma, espiritualmente. com o qual nós nos alimentamos espiritualmente. Porque não somente de pão Toda palavra o homem viverá, senão de toda a palavra que sai da boca esa de es la Deus. palabra Essa é a palavra de Deus, sendo proclamada, siendo proclamada, siendo predicada sendo pregada por el Espíritu Santo, pelo a través Espírito Santo, através dos seus diferentes mensageiros.
el liderazgo a del liderança ángel del Señor. do anjo do Senhor. Eso es el liderazgo Isso é a liderança de Cristo em Espírito Santo en medio no meio de su iglesia. da sua igreja. Él está Ele guiando y pastoreando está guiando e todas las pastoreando ovejas todas as ovelhas que o Pai lhe deu, para que las busque para que ele as busque e lhes dê vida a eterna. vida eterna. Y si hay una persona E que se todavía houver no ha recibido alguma como pessoa Salvador, aqui que ainda não recebeu Cristo como Salvador, el que tenga el liderazgo en su vida, para que Cristo seja quem tenha a liderança na sua vida, estaremos orando por pode usted fazer isso nesses momentos. E nós estaremos orando por você, y oraremos para o qual por você já pode chegar até aqui na frente. Vamos a dar Estaremos orando unos por minutos você. mientras Daremos alguns minutos enquanto vocês passam los que todavía no han recibido até a aqui na Cristo, frente, para todos que vocês Cristo que ainda não los reciba receberam Cristo, en su reino. para que Cristo lhes receba no seu reino. Dios tiene muchas almas Deus tem muitas almas en Monterrey, aqui em Monte Rei, en todo el estado de Nuevo em León, todo o estado en toda la América Latina, de en el Caribe y en todo el Novo Caribe. Leão, Y los em que toda a quieran América en este Latina, tiempo no final, Caribe e em todos os países. sus nombres están escritos en el cielo E está chamando-as neste tempo final. de la vida del Cordero. E seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Otras ovejas, Ele disse: Eu também tenho outras ovelhas que não são deste las cuales aprisco, también debo às traer. quais devo Oirán trazê-las. mi voz, Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. por tanto, bien pueden Portanto, vocês podem chegar até aqui, venir, porque porque Cristo, Cristo disse dijo Él que ele buscaria buscaría essas esas ovejas ovelhas que o Pai lhe deu, para darles para vida lhes eterna. dar a vida eterna. Lo más importante O mais importante es la vida eterna. é a vida eterna. No hay otra cosa Não más existe importante outra coisa mais importante do que a vida eterna, por lo cual pelo qual todos necesitamos a Cristo, todos porque necessitamos de Cristo Cristo, porque Cristo es el que tiene la vida é eterna quem tem a vida eterna compartirla a todas para las ovejas que el Padre concedê-la a todas as ovelhas que o Pai lhe deu, dio, llamar para buscá-las, chamá-las e colocá-las al rebaño del Señor. no aprisco, no rebanho do Senhor. Los niños de 10 As años crianças, a partir dos 10 anos de idade, também podem vir aos pés de Cristo, pois ele disse: Deixai y no se le impidas. as crianças virem a mim, não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Lo más grande, O maior, la decisión más grande que a decisão mais importante que uma pessoa possa fazer recibir a Cristo é receber Cristo como único e suficiente suficiente Salvador. Salvador. No hay Não há outra outra decisão maior que usted pueda hacer. que você possa Porque esa tomar, es la única porque decisión essa é a única que lo decisão coloca usted que te coloca de Cristo, no reino de Cristo com vida eterna. pues es un asunto Porque de vida eterna, receber Cristo como único e suficiente Salvador suficiente Salvador. é uma questão de vida eterna, Cada persona pelo qual toda pessoa tiene la oportunidad tem a oportunidade de recibirlo de recebê-lo como su único. como o seu único e suficiente Salvador. La vida eterna A vida es lo eterna más importante. é o mais importante. No hay nada más E não importante existe nada mais importante para el ser humano. para o ser humano. Si la vida física Se esta vida es física, temporal, que é temporária, é tão importante, cuanto más muito la mais vida eterna. a vida eterna. Recibir a Cristo como Salvador Aceitar Cristo como Salvador é uma questão de vida eterna. y esa oportunidad la tenemos E nós temos essa mientras oportunidade estamos viviendo enquanto nós estamos vivendo nesses corpos mortais, nesses corpos temporários temporales que Dios nos ha que Deus permitido nos permitiu ter.
Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Senhor, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que Tu as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, todos os que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Eu creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Ó Senhor Jesus Cristo, eu creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e eu Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Ó Deus eterno, eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. Senhor, eu Te rogo no Teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora você me dirá, eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando vocês podem me batizar? Essa é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram em Cristo, o receberam como Salvador, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. E deixo por aqui o reverendo Epifânio, para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E depois, quando a levanta das águas do batismo, ela está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. É tão simples assim o significado do batismo na água, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Deixo por aqui o ministro Epifânio para que lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E que a liderança do anjo do pacto do Espírito Santo esteja sempre na vida de cada um de vocês. Que todos tenham uma noite feliz. Deus abençoe a todos.